Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bien. Este es uno más de mis videos en YouTube y en este video tienes ejercicios para que puedas practicar lo que aprendiste en la lección anterior. Que lo disfrutes. Vamos ver agora se você realmente aprendeu os artigos em espanhol. Comecemos com esta palavra, a palavra nariz. Em português, essa é uma palavra masculina. Y aquí hay algo en lo que te tienes que fijar. E aqui há um detalhe que você precisa prestar atenção. Algumas palavras são masculinas em português e femininas em espanhol, e vice-versa. Esta palavra é um desses casos. Nariz é masculino em português, o nariz, mas é feminino em espanhol, la nariz. Então, o correto é dizer la nariz. Niño, que significa criança, menino, é uma palavra masculina. Então, pela regra, usamos o artigo el niño. A palavra árbol começa com A. Então, temos que analisar se aqui vamos aplicar a regra de trocar lá por el. Observemos então a sílaba tônica da palavra. A sílaba tônica é a sílaba do A. Isso nos diz que sim, vamos aplicar a regra de trocar lá por el. Vamos dizer então el árbol, el árbol. Viaje, viagem em espanhol. Com essa palavra também acontece a troca de gênero entre português e espanhol. Viagem em português é feminino, a viagem. Porém, em espanhol é masculino. El viaje, el viaje. A mesma coisa com a palavra costumbre, que significa costume. Em português é masculino, em espanhol feminino. La costumbre, la costumbre. Viernes, que significa sexta, é um dos dias da semana. E antes de todos os dias da semana, usamos o artigo el viernes, el viernes. Puente, a palavra puente, que significa ponte em espanhol, é masculina. El puente, el puente. Paisaje, que significa paisagem. Com essa palavra também acontece troca de gênero entre as duas línguas. El paisaje, el paisaje. Leche, que significa leite, é uma palavra feminina em espanhol. La leche, la leche. Todas essas palavras que coloquei nesse exercício são bem comuns em provas e em vestibulares. Vejamos agora este exercício. Nos quadrinhos amarelos está faltando um artigo e temos que completar. Vamos ler o texto. De niños vivíamos cerca del mar. Sábados por mañana, mi padre nos llevaba a pescar. Mi madre se quedaba en casa preparando almuerzo y eso me daba pena. Nunca tenía tiempo para ir a pasear con nosotros, pero nos quería mucho y tenía paciencia. A veces mis padres nos daban permiso para ir solos al pueblo. Allí vivía Margarita, nuestra maestra. Que más me gustaba de escuela era ir a clase de gimnasia, estudiar inglês e química. Agora analisemos o uso dos artigos. De niños vivíamos cerca del mar, los sábados. Quando você fala dos dias da semana
e você quer dizer todo sábado, todo domingo, toda terça-feira, você usa o artigo los sábados, los lunes, los martes. Continuemos. Por la mañana, essa é uma expressão muito comum no espanhol. Por la mañana, por la tarde, também é comum. Por la noche. E você usa essa expressão quando você quer dizer quando você vai fazer alguma coisa. Se é pela manhã, se é à tarde ou se é de noite. Mi padre nos llevaba a pescar. Mi madre se quedaba en casa preparando el almuerzo. Preparando o almoço, em espanhol se traduz por preparando el almuerzo. Sendo almuerzo uma palavra masculina, temos que usar o artigo el. Y eso me daba pena. Nunca tenía tiempo para ir a pasear con nosotros, pero nos quería mucho y tenía paciencia. A veces mis padres nos daban permiso para ir solos al pueblo. Allí vivía Margarita, nuestra maestra. Lo que más, vejamos aqui que usamos lo. E aqui a frase tem sentido se substituirmos o lo por aquilo que. Aquilo que mais eu gostava, lo que más me gustava, de la escuela. Escuela, uma palavra feminina. Claro, vamos usar o artigo la escuela. Era ir a la clase de gimnasia. La clase. Clase, também uma palavra feminina, vamos usar o artigo la clase. Estudiar inglés y química. Muchas gracias por ver mis videos y hasta la próxima.